Pão francês e pastel é a mesma coisa. Mas como, mano? Cada um tem o seu pão francês. Um gosta mais aberto, mais fechado, mais crocante, mas o pastel é a mesma coisa. Às vezes você vai na feira, tem 5 bancas. Não, eu já comi pastel nas 5. Só que essa daqui é o que eu gosto mais. Às vezes você tá comendo... o pasteleiro tem uma no início e outra no final, né? É o mesmo máximo, mas eu gostei mais da de lá do que da de cá. Aí é fritura. Mas são casos que cada um tem... Eu respeito muito por causa disso. Porque cada um tem a sua receita. Eu nunca mudo a receita de um cliente. Mas eu quero saber qual que é o problema. Salve, salve pasteleiros e pastelovers, eu sou Danilo Agonilha e esse é o podcast Guia do Pasteleiro. E a gente está começando agora o 4º episódio da nossa primeira temporada e hoje, para me fazer companhia aqui nessa bancada, estou trazendo um cara que ele é especialista em farinha de trigo, é técnico de panificação, foi palestrante no primeiro encontro dos pasteleiros do Brasil, nos abrilhantou lá com uma excelente palestra sobre trigo e eu não poderia deixar de trazer esse cara aqui para entregar o conteúdo que ele apresentou pra gente para muito mais pessoas, né? Um conteúdo de extrema relevância. Então, para me fazer companhia aqui hoje, eu recebo Marcos Cerqueira, ele técnico em panificação, fundador do Padeiro Digital e agora está também com o projeto Pasteleiros Digital junto com o Andrei Cavalini. Legal. Antes de começar esse bate-papo, hoje a gente vai falar sobre vários temas aí, os tipos de farinha de trigo, a polêmica sobre uso de cachaça, as técnicas de você preparar uma boa farinha, né? Enfim, uma boa farinha, uma boa massa. A gente vai fazer um bate-papo, um apanhado bem geral aqui para vocês, você que fabrica a sua massa, né? E de repente distribui, para você que fabrica a própria massa para sua pastelaria e você que ainda está no segmento de pastelarias, pensa um dia em produzir a própria massa, vai ser um conteúdo bem bacana. E também para você que é pasteleiro e quer entender um pouco mais sobre essa questão da massa, as variações que existem por conta da farinha de trigo, beleza? Mas antes de começar o nosso bate-papo então, aquele famoso jabá, agradecer os nossos patrocinadores aqui, as empresas que acreditaram nesse projeto, entenderam o valor que tem esse projeto de levar a mensagem, de levar conteúdo relevante para todo o segmento dos pasteleiros. Então, meu agradecimento especial à Favorix, né, a idealizadora desse projeto, quem que começou, deu aquele start nesse projeto do podcast, a favorita dos pasteleiros, especializada na linha de massa tradicional e pioneira na distribuição de massa saborizada por todo o Brasil, aí, além de especialista em cursos para pasteleiros. Depois a Toshiro, que foi a empresa que evoluiu e revolucionou o segmento da indústria das massas de pastel, trabalha há mais de 25 anos fornecendo máquinas e equipamentos para a nossa indústria. A Nova Inox, que fabrica fritadeiras para pasteleiros, tem tamanho semi-industrial, tamanho industrial, fritadeiras em cuba, a melhor solução para você equipar a sua cozinha. Contadores dos restaurantes também está com a gente, melhor opção para você, pasteleiro que precisa de uma contabilidade especializada no ramo de food service. Então pode contar com os caras. E também o Anota Aí, que é a plataforma de gestão de restaurantes e também automatização para o seu delivery, tá legal? Para o atendimento do seu delivery. Isso daí é a inteligência artificial ao nosso favor, beleza? Começando então o nosso bate-papo aqui, vou passar a palavra para o Marcos, pedir para o Marcos mais uma vez. Então se apresenta um pouquinho para a gente, Marcos. Fala um pouquinho da sua atividade hoje. Quem é o Marcos para a galera aí? Danilo, obrigado pelo convite. Boa. É uma experiência bacana que nós vamos ter aí. Eu nunca participei de um podcast, já fiz alguns TV, mas a experiência é bem bacana. Show. Eu trabalho no ramo de farinha já tem uns 24 anos mais ou menos. Essa é a segunda empresa que eu trabalho dedicada à moagem. Tá. E iniciei como padeiro. Fui ajudante de forneiro numa padaria extremamente tradicional, a Forno a Lenha,
Então, dentro dessa fabricação, você tem que aprender a lidar com temperatura de fornos convencionais e a lidar com a própria massa. Então, eu vim galgando esse tempo todo porque a experiência não é teórica, é mais prática, e aí depois Sim. você adquire a teórica, onde vai lhe auxiliar nos porquês que tem que utilizar o sal, o porquê que tem que utilizar o açúcar, o porquê que você tem que bater tantos minutos, porquê que tem que estar água gelada, porquê que tem que estar relacionado à temperatura, tempo, umidade. E Uhum. isso só o tempo que vai mostrar realmente. Eu ainda estou procurando mais aprimoramento e mais aprendizados, porque nunca para, né? Sim. E para mim poder compartilhar isso de uma forma mais tranquila, num bate-papo, eu quero ver como que eu vou me sair aí Ah, legal. nessa transferência de experiências aí. Show de bola. Mas é o que eu falo pra galera, quem me acompanha já sabe, é o que eu falo, é mesa de bar, é papo entre Papo, é papo. amigos e vambora. Vambora. Já falando então, Marcos, sobre farinha de trigo, né? Ok. Que é a base da De receita tudo. da massa do pastel, né? Quais os tipos de farinha de trigo que existem hoje? Qual o tipo de farinha adequado para a massa do pastel? A gente vê rótulos assim, né? Farinha de trigo marca X, Sim, especial para pastel, né? sim. Essa é a melhor farinha? Existem outras opções? O que você pode contribuir com a gente? Num determinado anos de moagem de farinha, se percebeu que o trigo em si, se você moer ele, você tem farinha, lógico. Certo. Só que a farinha para fazer o pão pode ser uma farinha de uma moagem próximo da casca. Só que com a medida do tempo, foi se identificando que para mim fazer pastel, eu teria que ter uma massa de boa praticidade de trabalho, mas o principal era a cor. Então eu preciso ter uma farinha que seja mais branca, que Tá. tenha um teor de proteína maior, por ser extraída do miolo do trigo, porque essa farinha eu vou conseguir trabalhar com ela mais compacta, com menos o líquido, e ela vai conseguir me dar uma elasticidade dentro da necessidade que o pasteleiro precisa para o seu armazenamento. Uhum. Porque antigamente se fazia pastel, se vendia na hora. Sim. Aí o vizinho foi vendo, foi passando para o outro, e o setor foi crescendo, crescendo, e foram a parte de moagem, os moinhos também começaram a entender que, pô, qual que é a maior dificuldade hoje de um pasteleiro? Isso nós estamos falando há uns 15, 20 anos atrás aí, que Uhum. começou a fazer a segmentação das farinhas. Tá. Então, começou a ter essa demanda, e aí, olha, o meu pastel está escurecendo. Nossa, então nós vamos ter que ter uma farinha um pouco mais branca, mais extraída do miolo do trigo. Não, eu quero mais branca ainda. E aí foi subindo a régua, aonde se chegou que todas as empresas de moagem hoje têm essa segmentação. Farinha de pizza, farinha de salgados, fritos, salgados assados, e aí nós temos a farinha de pastel. Se você pegar essa divisão e pegar essas farinhas que você encontra hoje nas redes de atacado, que é mais fácil para o pasteleiro, ele chega lá a ver que, em vez de ser um tipo de farinha, ele tem vários tipos com várias marcas, e só que a segmentação é a mesma. Então eu tenho um para salgados assados, eu posso usar essa, salgado frito eu uso a de salgados, e a de pastel eu uso a de pastel, e a de pizza é de pizza. Então foi feita essa segmentação, que foi para aumentar a qualidade final do produto, que é o pastel. Que o pastel nada mais é do que uma massa extremamente fresca. Então, Tá. quando a gente fala de massa fresca, nós temos que ter vários cuidados, que aí envolve farinha, envolve temperaturas, tanto de temperatura final de massa formada, como temperatura de armazenamento. E aí, quando Entendi. você quer uma massa, vamos dizer assim, com um tempo de durabilidade maior, aí você já tem que ir para uma técnica um pouco mais industrial, que aí é onde que está todo mundo em busca dessa melhoria contínua, que não é tão simples e que você tem que se adequar para ontem. Entendi. Porque com o projeto do Pasteleiros do Brasil, com a divulgação que você está fazendo do setor,
Todo mundo quer aprender mais, aprender mais. E isso para mim é um desafio, porque eu também tenho que aprender mais um pouco para entregar o conteúdo total aí para quem nos procura, né? Não, legal. Você fez uma passagem aqui nessa explicação sua da proteína da Isso. farinha, né? E dela, o ideal é que ela seja o mais próximo do miolinho do grão do trigo, Isso. certo? Isso. Antigamente não tinha estudo sobre Não. isso. Era uma coisa que era feito meio que na raça ali e tal. Isso. Então, se a gente for pensar tecnicamente, isso influenciava na qualidade do produto final. De armazenamento do produto final. O armazenamento. Isso. Em parte nutricional, em parte de proteína, o trigo em si todo, ele tem a sua proteína única. Tá. Só que assim, quanto mais branca, menos fibras eu vou ter. Uhum. O que é essa fibra? É a proximidade da casca. Tá. Então, tem empresas que com 1 grão de trigo, ela chega a tirar até 17, 16 tipos de farinha. Olha só. E Caramba. tem empresas que com o mesmo grão de trigo, ele consegue ter 4 tipos de farinha. Só que quanto menos extração, mais concentração. Quanto maior a extração, mais pulverizado você vai fazer a moagem da sua farinha. Com isso daí, você tem segmentos diferentes. Vou dar um exemplo simples. Aquele bolinho aquela mistura pronta de bolo. A massa que vai ali, a farinha que vai ali dentro é uma farinha que ela pode ser extraída em qualquer parte do trigo, pois é um produto que não quer durabilidade. São produções de momento. Uhum. É por isso que você tem que ter hoje uma massa de pastel exposta numa gôndola, num supermercado, você chega lá, o rolinho está pronto. Nossa, essa aqui está branca, essa daqui está amarela, essa daqui está ficando escura. Pigmentação escurinha, isso, né? E aí você começa a gerar, que é aí hoje o desafio. Então, é temperatura, é absorção, batimento, são essas coisas que hoje você está conseguindo levar esse material para muita gente, que vai desmistificar algumas dúvidas, que isso vai facilitar para nós que trabalhamos nesse setor, chegar com uma solução mais rápida e mais prática. Legal. E só para a galera que também aí vai lá e olha para a gôndola e manipula essa massa. Correto. Aquela pigmentação escura, ela significa o quê? E essa mais amarelada, ela significa o quê? Pronto. Para a gente pontuar, vamos começar pela mais escura. Pronto. Quando você chega lá, que você vê uma massa com pontos pretos, aquilo ali é uma oxidação que a massa sofreu por temperatura final de processo de batimento e de armazenamento. Então, existem ingredientes hoje para ajudar a inibir ou retardar essa ação físico-química que a massa sofre. Naturalmente. Porque nós estamos falando de uma massa fresca. Sim. Então, eu tenho que ter alguns cuidados. E se a farinha não for adequada e ela não tiver dentro dessa especificação de moagem do miolo do trigo, a tendência dela é oxidar mais rápido. Entendi. Então, é por isso que com a extração do miolo do trigo, você consegue dar uma longevidade maior à sua massa, mas você tem que ter esses cuidados de temperatura, que é o que mais hoje assola a maioria dos pasteleiros, principalmente em regiões quentes. Então, você diz a temperatura em relação ao processo de produção da massa. Processo, armazenamento e distribuição. Tá, então vamos repassar cada um desses pontos. Durante o processo, isso. Qual que é a sua recomendação técnica em relação à temperatura? Vamos falar temperatura ambiente, temperatura da água, o que a gente precisa cuidar em relação a isso? O que eu oriento aos meus clientes e às pessoas que me procuram no Padeiro Digital é o seguinte: se você tem um ambiente extremamente quente e eu não consigo climatizar ou manter uma temperatura, use água gelada. Tá. O que a água gelada vai fazer? A água gelada você não pode misturar junto com o óleo. Você vê que cada vez que você vai me perguntando, vai entrando um ingrediente novo. A água gelada vai ajudar a retardar o aquecimento da massa durante o processo mecânico de batimento. Se você já tem a temperatura externa, que é extremamente alta, mais o atrito mecânico da massa, aonde vai o motor, vai a pá, aquilo vai aquecer mais ainda. Certo. Então, você tendo esse controle de temperatura ali,
você vai ajudar a sua massa a ter uma refrigeração mais rápida. Com isso, você vai ajudar a inibir esse processo de oxidação. Lógico que você, dependendo do grau de produção, você tem que tomar cuidado até com a água que você utiliza. Então, tem que fazer uma medida de pH. Você comentou isso no evento com a gente, né? Nível de pH da água, cloro também que pode O cloro influencia bastante. Como que o cloro influencia? Essa passagem eu não lembro, é legal compartilhar com a galera. Então, às vezes você vai utilizar a massa, vai fazer uma massa de 25 kg de farinha, você usa a água do seu fornecedor normal aí de água. Aí você abre a torneira, sai, parece que tá um leite. Verdade. Aí aquilo ali na sua massa vai interferir em algumas coisas. Na panificação, ela chega a interferir na fermentação do pão. Tá. No pastel, se eu tenho um cloro junto com algum ingrediente inibidor de oxidação, vai entrar em conflito. E aí começa a aparecer algumas manchas na massa. Manchas alaranjadas. Aí, às vezes, é porque não diluiu o ingrediente direito. Mas isso, a massa começou a fermentar. A massa começou a apresentar um cheiro, um aroma totalmente diferente do que era normal. E isso pode interferir no seu processo de armazenamento. Entendi. Então, eu com cloro numa massa fresca, isso vai elevar o pH dessa massa e essa massa vai começar a se fermentar também. Não é que é só isso. Então, quando a gente faz em casa, fazer 25 kg de farinha e vender o pastel hoje e amanhã é uma coisa. Que nem você tem a sua experiência com a empresa. Sim. Então, você fazer um produto vai durar 90 dias com a sua perfeição do início, meio e fim, tem que se tomar vários cuidados nessas etapas. Entendi. Então, o meu dia a dia é muito eclético. Eu tenho problemas que na empresa que eu trabalho, a gente trabalha com soluções. Então, às vezes, todo mundo fala que o problema é a farinha. A farinha, é que a comum, farinha, né? Que a farinha. E você chega lá, não é a farinha. Às vezes ele não teve o controle da temperatura da massa. E às vezes a massa está super aquecendo. E como que é ideal controlar? Agora a gente falando de temperatura da massa ali durante o processo. Vamos falar primeiro do processo da produção ainda. Pronto. Uma sacada é você colocar água gelada para reduzir, né, a temperatura durante o atrito do processo mecânico de produção. Acredito que climatizar também a fábrica, seria se você legal. Tem... Né, mas é uma climatização com ventilação controlada, não com ventilação forçada. Forçada, né? Se você força, você vai gerar micro-ondas de ventilação e circulação, isso vai acabar ressecando a massa. E dá bolha no pastel lá no final da... na hora da fritura, né? No processo. Justamente, porque você vai começar a rachar, aí a massa começa a espedaçar e o cliente não entende o como. Entendi. Então, a temperatura ideal aí é trabalhar com 22, de 20. A ideal para mim é 19. 19 graus. Só que o que acontece? Esse tipo de informação que nós estamos passando aqui agora vai cair como uma bomba. Puf. O cara é maluco. Como é que eu vou gelar água para a minha produção? Existem meios aonde você tem a sua água para a sua produção inteira. Uhum. Então, eu tenho clientes da empresa e clientes que a gente atende que usa 5 quilos por dia. Como nós temos clientes que usam, em média, 10 toneladas de farinha por dia. Então, cada situação é uma situação e há uma maneira mais prática de resolver. Uhum. Só que isso é que nem farmácia de manipulação. Certo. Cada um tem a sua... É uma dose homeopática, você vai ali, ó, para você é essa dosagem, para você é essa. Então, eu quero que todo mundo fique tranquilo em respeito de fazer a sua massa de pastel, não mude a receita. Sim. E até porque... com o tempo de experiência que eu tenho também, eu entendo que assim, tudo que você faz dentro da fabricação de massa é teste. Isso, você precisa testar, precisa analisar o resultado, tem essa etapa de você ir acompanhando o processo do produto até você colocar no mercado, se for o caso, ou para quem prepara a massa e no dia seguinte vai vender, seja um feirante, um pasteleiro, ele entender esse processo, né, ir acompanhando e analisando, né? A pessoa nesse quesito de temperatura, a pessoa que faz massa de lasanha, alguns fazem com a mesma massa do pastel.
Aí o que acontece? Ele tem uma máquina a vácuo. Ele vai ter problemas com essa massa quente. Por quê? A massa está quente dentro da embalagem, ela vai evaporar sozinha. Sim. E você vai entrar com a máquina a vácuo. A máquina a vácuo é para tirar todo o oxigênio que está lá dentro. Só que o que acontece? Quando a massa está quente, a máquina vai tirar naquele momento, mas a massa fica em processo de, vamos dizer assim, dissipação da temperatura. Aí a massa de lasanha no meio, às vezes embolora, às vezes começa a dar umas bolhas, aí começa a gerar pigmentação. E o cliente não entende o porquê. Então, simplesmente colocar uma água mais fria. Então, já resolve esse problema. Já resolve. Aí eu sempre digo para os clientes, faça na prática. Sua receita normal. E na minha receita você vai botar água gelada, que é a receita sua. Você só bota uma água fria lá para você ver e faz o teste. E aí você entra nas questões do equilíbrio e do posicionamento de cada ingrediente na etapa que você vai colocar na farinha. Boa. Não, legal. Você comentou aquela questão da massa ter pigmentação cinza e pigmentação amarelada. Essa questão da amarelada pode ser derivada também da temperatura da água, que não misturou bem os ingredientes por algum motivo? O que desencadeia? Que realmente, essa de pigmentação amarelada eu tenho pouco conhecimento. Na de pigmentação mais acinzentada, sim, eu sei que são as cinzas, né? Então, tem uma pigmentação que ela é parecida com essa cor aqui, da madeira. Tá. Isso aqui é a casca do trigo. Certo. Então, pigmentação por casca é uma coisa e pigmentação por escurecimento é outra coisa. Então, quando dá aqueles pontos pretos, um aqui e outro lá, aquilo ali é a oxidação que a massa sofreu durante o processo de armazenamento que não houve o controle de temperatura. Agora, quando você tem uma massa branca e ela está com um pontinho amarronzado, tipo aqui, um aqui e outro ali, aquilo ali é pigmentação que a gente chama de casca do trigo. Então, para chegar nessa farinha branca, tem um equipamento chamado Plancific. O que é isso? É um conjunto de peneiras, aonde cada peneira tira um tipo de farinha. E aí, o que acontece? A farinha que tem a sêmola, por exemplo. Você vai ter a sêmola, ela vai cair, ela é uma granulometria mais grossa, e aí ela vai virando por camada. Aí você volta essa sêmola e vai moendo ela, vai moendo, e aí você moeu o trigo por inteiro. Aí você vem separando por peneira. Cada peneira dessa tem uma passagem que se chama de micra. Então, para chegar nessa farinha branca, que é o miolo do trigo, a peneira é extremamente fina. E esse rapaz chamado Plancific, vamos lá, imagina uma caixa térmica. Tá? E nessa caixa térmica eu tenho várias peneiras ali. E ela fica balançando, e aí é onde faz o processo de peneiração sozinho. E esse equipamento é onde faz a divisão do que você quer. Entendi. Então, a casca do trigo vai direcionada para uso animal ou humano. Então, tem para ração animal. Então, tem várias coisas que o trigo gera outros benefícios. E é por isso que, dentro dessa segmentação de massa de pastel, se gerou os subprodutos. Então, é por isso que você pega vários tipos de farinha, cada um tem uma cor. Por causa desse rapaz chamado Plancific, que é onde chega nesse miolo, que é o que a gente precisa para o pastel. Que aí tem que tomar esses cuidados maiores ainda, que é para não gerar essa oxidação. Né? Entendi. Então, para a gente exemplificar, por exemplo, uma farinha de trigo integral, sim, ela para nesse nível aqui em cima, e a semolina, a sêmola, ela vai lá para baixo, que ela é mais fininha, onde você começa a separar. Quando você fala farinha integral, hoje, na nova legislação que mudou, uma farinha integral hoje ela é considerada 51%, 100%, e os outros 49% farinha branca. Até aí tudo bem. Então, quando você pega um moinho de pedra, você moe o trigo por inteiro. E aí você vai ter o trigo para ser moído para fazer a integral, ele tem que ser limpo. Então, tem toda uma cadeia que você faz essa limpeza, faz a moagem naquele momento, que ela é o trigo integral, mas ele não pode ser numa granulometria bruta. Moeu, passou uma vez e está pronto. Não. Tem umas especificações dentro de cada moinho de trigo, onde a minha farinha integral ela é moída a nível 6.
A farinha integral do outro é a nível 4. E aí você vai trazer o produto que se adeque ao seu produto que você quer. Mas é o que você falou a respeito da moagem. É uma coisa extremamente complexa, porque eu acho que não tem nenhum bate-papo desse tipo assim. Porque para eu simplificar isso para os clientes, eu tenho que entender, eu não entendo 100% igual um moleiro. Então, todo moinho tem um moleiro, que esse moleiro é o cara. O moleiro é o cara que fica lá dentro do moinho, acompanhando todas as etapas. É ele que regula Ele é o banco de cilindros para dizer, pô, esse trigo tá com um nível de umidade tal, vai ter que moer tal jeito. Esse trigo vai ter que fazer uma umidificação por mais tempo, por menos tempo. Então, isso vai entrar no banco de cilindros. É esse cara que é o responsável para chegar a farinha na minha mão. Então, a farinha chega na minha mão, eu vou saber, através da segmentação e através do tipo de produto que o cliente quer. Então, para cada produto tem uma solução hoje. Então, eu não consigo fazer pastel com massa de pão, com farinha para panificação. São produtos diferentes. Qual o resultado prático se eu pegar uma farinha de pão para tentar fazer uma massa de pastel? O maior problema vai ser no banco de cilindros. Porque essa farinha de panificação ela tem ingredientes para tal, só que o pão francês, ele precisa, ou pão embalado, ou hambúrguer que seja, ele precisa de formato, expansão, sustentabilidade. A massa do pastel, não. A massa do pastel precisa ser compacta, ela precisa ter essa coloração e ela precisa ter essa elasticidade durante o processo de maquinabilidade do cilindro. Por isso que o cilindro de 3 foi, vamos dizer assim, banido e entrou o cilindro de 7. Porque o cilindro de 7 facilitou as passagens, aonde dobrou o serviço do de 3, que se fazia em 20 vezes. No de 7 você faz em 5, 6, estou dando um exemplo, tá? Então, essa é a diferença. Então, a farinha de panificação no pastel, você vai ter que ter uma maquinabilidade alta, passar várias vezes no cilindro e está arriscado ainda ela rachar. E aí você vai armazenar isso, ela começa a inflar. Porque a aditivação que está ali dentro é para pão, não é para pastel. Então, a farinha de pastel ela é utilizada muito na confeitaria. Para fazer bolo. Pastel? A farinha de pastel é muito utilizada para fazer a linha de viennoiserie. São linhas de produtos à base de manteiga, como croissant, como bolos, enroladinhos, salgados assados. Isso é uma coisa ainda massa folhada, alguma coisa? Massa folhada. E assim, isso é uma coisa que muito pasteleiro usa. E é um mérito que a gente nem explorou, nem... Então é assim, tudo que for farinha, eu trabalho. Então, eu não vou conseguir ter a mesma expertise de um cara especializado em coxinha. Ele é o cara da coxinha, ele tem a máquina, ele faz, só que o ponto e o segredo do batimento e tal, aí entra comigo. Então, por isso que eu tenho um respeito muito grande pelos pasteleiros, porque é uma situação ancestral, milenar, e todo esse pessoal que trouxe essa bagagem, cada um utiliza um tipo de técnica, um ingrediente a mais, um a menos. Não existe uma receita única, perfeita, padrão. Não. É igual o pão, eu sempre utilizo. Pão francês e pastel é a mesma coisa. Mas como, cada um tem o seu pão francês. Um gosta mais aberto, mais fechado, mais crocante, mas o pastel é a mesma coisa. Às vezes você vai na feira, tem 5 bancas. Não, eu já comi pastel nas 5. Só que essa daqui é o que eu gosto mais. Às vezes você tá comendo... o pasteleiro tem uma no início e outra no final, né? É o mesmo máximo, mas eu gostei mais da de lá do que da de cá. Aí é fritura. Mas são casos que cada um tem... Eu respeito muito por causa disso. Porque cada um tem a sua receita. Eu nunca mudo a receita de um cliente. Mas eu quero saber qual que é o problema. O problema que você está tendo é o quê? Marcos, está pigmentando, está fermentando, a minha massa rasga. A farinha que chegou, eu estou vendo aqui que eu passo pelo cilindro, eu passava 4, agora eu estou tendo que passar 8. Pô, mas você chegou a aumentar um pouco a água?
Não, não cheguei. Então, se você está passando 8, se você aumentar a absorção de água, você vai ter uma massa mais macia. Automaticamente você vai passar pelo cilindro e vai facilitar. Cara, então, aí você pesa água? Não, não peso. Eu tenho um balde aqui, a torneira já está aqui do lado. Então, assim, Danilo, qual que é a minha meta? Qual que é o meu objetivo participando do seu podcast? É levar para as pessoas que têm solução para tudo. Eu não preciso ficar mudando o que eu já faço. Não, é legal você tocar nesse ponto, porque, por exemplo, assim, eu vejo muito o pessoal quando comenta sobre massa de pastel, principalmente no grupo, Sim. né? Parceiros do Brasil, fala assim, eu nunca mudei minha receita e minha massa agora tá ruim, né? E aí, são poucas pessoas que entendem que depende de safra, de lote de trigo, Sim. tem hora que absorve mais água, absorve menos água, né? E isso impacta muito na parte mecânica, como você já falou, Sim. né? Na parte mecânica e na hora da fritura também, porque se é um trigo que ele está puxando muita água, está absorvendo depois de pronto, Ele pode soltar essa água também. o pastel acaba dando bolha, que ele acaba secando, fica uma casca lisa, né? Sim, sim. Então é um efeito muito comum. Vamos voltar agora uma Sim, parte legal, Sim. agora passando para a parte de máquinas mesmo, nessa Sim. parte de começo de preparo de receitas, né? Geralmente o pessoal coloca lá a farinha, joga o óleo, joga a água, joga o sal. Qual que é a ordem que você acha interessante colocar os ingredientes, né? Começo pela farinha, vou para água e óleo, vou para óleo e água, e o porquê, né? Eu tô fazendo essa pergunta que eu acho que é interessante a gente tocar nesse ponto. Por exemplo, eu tenho muitos clientes com máquina Toshiro. Tá. A máquina Toshiro, ela vem se trabalhando numa evolução. Isso dentro da minha área é uma das equipamentos que me dão uma segurança em maquinabilidade. Tá. Então, se você pegar uma marceira da Toshiro de antigamente, uma mais antiga e uma mais nova, a rotação mecânica dela muda. Então, quando você adquire você tem um equipamento mais antigo. Não, agora eu vou comprar uma Ferrari, vou comprar uma máquina mais nova. Você vai sentir diferença. Você vai ter que se adequar ao tempo de batimento. Por conta de velocidade que tem, de rotação? Isso. Por quê? Quanto menos você estressa a massa, melhor vai ser a sua maquinabilidade final e o seu ajuste de líquido. 99% de perguntas, de ligações, de consultorias digitais que a gente faz e de trabalho técnico na empresa que eu trabalho, 99% não é farinha. É processo. Só que qual que é o maior problema? Eu não tenho uma balança. E aí a culpa vai sempre para a farinha, para a gordura, para o óleo, para o sal. Então, quando você tem a massa de pastel, ela não pode ficar batendo 30 minutos. Sim. Ela tem que ter uma maquinabilidade de junção rápida, mas com o tempo adequado. Então, os ingredientes que podem entrar sem precisar de diluição prévia é farinha, algum aditivo de antioxidação. Isso você pode misturar. O restante é água, sal, algum agisal que você for usar, qualquer ingrediente que necessite, que dê sabor e aumente a resistência do glúten, tem que ser diluído com a água. Tá. Você diluiu. Primeiro farinha, algum ingrediente para inibir essa oxidação, aí você entra com o líquido, já com sal e com qualquer outro ingrediente de mais granulado. Você diluiu isso, você coloca primeiro. Segundo, eu, Marcos, entro com a gordura, ou com a banha, ou com o óleo. Então, qualquer ingrediente que tenha teor de gordura, eu não coloco no início. Por quê? Ela vai encapsular o trigo. A farinha, água e óleo ou gordura não se misturam. Sim. Então, eu tenho que fazer a farinha absorver a água primeiro, para depois eu colocar o óleo, a banha, ou a margarina, ou gordura. Muita gente fala, Marcos, mas eu já fiz isso, não deu alteração nenhuma. Aí a pergunta, você pesou? Você diz pesar os ingredientes para ter padrão. Até a água.
Até a água. Isso. Que é uma grande sacada. Isso aí eu vi lá no Erenito, quando visitei, que ele pesa. Achei O Erenito é um cara fantástico, é um cara que eu tenho uma grande acessibilidade a ele. Uhum. Visito a fábrica dele, a gente Sim. faz um trabalho técnico quando necessário, mas ele viu na prática. Então, quando você pesa, o que vai facilitar o peso do ingrediente mais barato da receita do pastel se chama água. Se você faz 10 massas por dia de 50 quilos, e cada massa dessa, com alteração do óleo, ou da gordura, ou da banha, ou da manteiga, você fizer nessa ordem cronológica que eu estou falando, você vai ter uma absorção a mais de umas 300 gramas por massa. Isso eu estou falando, depende muito de cada situação. Só que isso tem que ser pesado. Aí a farinha vem com um teor de absorção alto. Você apanha um dia, 2, 3, 4. No 5º dia, acho que vou aumentar um pouquinho a água, que a massa tá ficando seca. Não é assim? Mas aí já mudou tudo. Não, O trigo, o cara ficou trigo é um 5 bicho dias. vivo, né? O cara ficou 5 dias quebrando a cabeça. Aí ele já perdeu dinheiro aqui, no 5. Aí eu falo, você pesou? Não. Eu falo, não, eu tenho um balde ali que tem uma risca. Só que esse ingrediente, que é o mais barato, que ninguém tá nem aí, é ele que ajuda a resolver 90% dos meus problemas. Então, se cada massa dessa que eu fiz de 50, eu faço 10 no dia, e cada uma me deu 300 gramas a mais, eu vou ter 3 quilos. Em 10 dias eu tenho 30. Em 30 dias nós estamos falando em 90 quilos de massa a mais. Só que o pasteleiro, as gerações que estão vindo agora, já começaram a entender que pastel é um big de um negócio, só que também precisa de procedimentos. Que é isso que é o que eu quero, entrar nesse barco que nem você entrou, que nem o projeto, porque isso vai, demora. Só que tá vindo muito rápido. Eu pensei que ia demorar muito, mas não. O pessoal tá vindo numa constância e eles vão entender que não preciso de quantidade de pessoas para fazer. Eu preciso de equipamento e preciso de resultado. Então, eu trabalho com resultado. Então, o pastel que é bom para mim, para você pode não ser bom, e vice-versa. É por isso que eu não mexo na receita. Tá certo. A gente lá no nosso dia a dia, a gente percebe que você está falando, faz todo sentido, porque às vezes 50 ml de água a mais, a gente já percebe alteração quando está preparando, né? A gente tem nosso sistema de preparo de água também. A gente percebe isso, que 50 ml faz diferença. Uma vez eu estava comentando com um cliente sobre isso, e ele falou, cara, mas 50 ml em quanto? Eu falei, em 50 quilos de farinha. Ele falou, não é possível. Eu falei, é possível. Dá diferença. E dá máquina, por isso que, quando você pesa, você consegue já fazer 90% de um serviço técnico. E aí você sabe quantos minutos bateu essa massa? Também, isso tem que considerar. Minha massa bate com 2 minutos, com 3. Aí eu preciso ver o que é esses 2 minutos dele. Se ele contou esses 2 minutos só depois que ele botou todos os ingredientes com a máquina ligada, ou se foi a partir do momento que ele ligou a máquina e fez essa ordem que a gente está falando. Aí o cara... É essas coisas que passam despercebido, porque o cara... Não, eu tenho que fazer. Tem clientes que deixam a massa 24 horas batida, tem clientes que já faz modela... Que seria o tempo de descanso, né? Isso. Só que é uma outra polêmica também. Então, eu sei que esse podcast aqui vai render muito assunto. Gostoso. Bom é assim. Então, Danilo, dentro dessa sequência de ingredientes que você vai ver a diferença. Só que você é dia a dia. Você chegou a farinha, você tem que ver se essa farinha... Chegou a farinha hoje. Eu vou ter que usar hoje, Marcos. Tá sol. Imagina a farinha chega no caminhão. Quente, velho. Pegando fogo, 45 graus dentro da embalagem. Você já rasga, joga na maceira. Já tá 45 graus a farinha no caminhão, na maceira. E sua caixa d'água, a água já vai descer a 30, 32. Você jogou tudo aquilo ali, virou uma panela de pressão. Verdade. Então, aí o cara, não, mas eu fiz sempre assim. Só que
fez sempre assim, você também teve os seus erros lá atrás. Só que hoje a farinha, ela passa por processo, é um produto in natura. Então, dentro dessa sequência de ingredientes e a forma, eu sempre bato na tecla. Pesem. Saiba o que você está colocando lá dentro para você saber qual é o sintoma da sua massa. Porque aí, comprou a máquina nova. O cara, chegou a máquina nova, agora eu vou... Aí ele começa a ter a decepção. Simplesmente porque ele já estava adequado à máquina anterior e a máquina nova vai entregar um produto melhor ainda para ele. Só que não é a máquina que tem que se adaptar ao camarada. É o camarada que tem que se adaptar à máquina e também ajudar a máquina a dar o resultado que ele quer. Com certeza. Aí agora, já que você falou de polêmica, eu vou colocar outra polêmica na mesa que eu acho legal. Aquela questão da cachaça. Certo. O uso de aguardente, o pessoal fala que coloca cachaça, que a massa fica muito melhor, tal. E aí, tecnicamente explicando e com base em estudo, né? Isso faz sentido ou não faz e por quê? Faz sentido sim, Danilo. Tá. O álcool, dependendo do teor de destilação da cachaça, ela, além de dar sabor, gera aroma, mas ela entra numa quebra sucinta da cadeia de glúten da massa, aonde ajuda no processo de respiração na fritura. Mas você quer dizer para mim que o pastel respira durante a fritura? Sim. Se não tiver aquele contato, ele não infla e não pururuca. Então, a cachaça ajuda no processo de secagem desse pastel também, porque durante o processo de fritura entra a parte de evaporação. E aí tem a junção. Marcos, então quer dizer que quanto mais pinga eu colocar na massa, fica melhor? Não. Então tem que entender o equilíbrio que você quer e qual é a função da sua massa. Eu fiz tudo isso, a minha massa pegou mais água. Beleza, lindo, ótimo. Mas essa massa é fresca, ela é refrigerada com 24 horas, com 36 ou com 48? Não, eu uso tudo para esses dias tudo. Não. Se você quer uma massa que tenha durabilidade, eu vou continuar utilizando a água ardente, mas eu tenho que diminuir a água. Se eu quero uma massa para fritura imediata, quanto mais água eu colocar, melhor. A água ardente vai entrar no processo de ajuda. Só que o camarada vai lá ver, uma garrafa de pinga custa 12 conto. Eu falo para ele, você bota 1 litro lá de pinga, mais 50 quilos, mas eu vou botar mais 12 reais. Você vai lá no seu custo. Você tem o custo da sua receita? Não tem. Então, vamos lá, 12 litros de água ardente dentro da tua receita, você vai diminuir 1 litro de água. Só que você vai agregar sabor, vai agregar aroma e ainda vai ter o benefício da reação dela durante a fritura, que vai melhorar a estética do seu pastel. Agora, dilui aí 12 quilos, 12 reais por 50 quilos de farinha com a água que você vai colocar aí aproximadamente uns 14 até 15 litros de água, dependendo da situação, sua massa já foi para 65 quilos. Então, às vezes as pessoas estão preocupadas com o preço da farinha. E isso daí você compra um produto bom com a junção da cachaça boa, porque tem clientes que usam 51. Eu já fui em lugares em Minas que o cara usa a pinga de Salinas. Então, pode beber isso aí. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O teor alcoólico, a maneira que cada um foi, isso vai interferir no seu produto final. Então, são detalhes que isso você tem que ter um controle para depois você mexer eu vou botar essa pinga aqui que eu quero ver qual que é a reação de sabor e aroma, porque a sua massa já está balanceada. Agora, não, vamos botar a pinga aí para ver o que é que dá. Não vai dar resultado que você quer, porque você não sabe qual que é o conteúdo da tua massa. Onde a tua massa tem tolerância. Eu acho que tem que pensar na finalidade da massa, no destino que vai ser usado, né? Primeira coisa. Acho que a primeira coisa, a gente tem que partir daqui, né? Se eu vou usar no dia seguinte, ou se eu vou armazenar ela por uma semana, se eu quero dar uma vida útil maior para ela, se faz sentido, sim. Né? Para você. E também aquele processo que eu falei, fazer teste. Sim. Você colocou aquela quantidade, frita com um dia,
Aquela mesma massa, frita com 5, frita com Isso. 10 e por aí Sim, vai. sim. E vai analisando o resultado. O álcool, ele ajuda como um controlador térmico. Então, o álcool é frio. Se é uma pinga boa, que ela tem um teor de álcool alcoólico maior, você vai conseguir tirar uma temperatura, e ela ajuda no batimento. Então, tem várias funções. Só que isso, o que fica mais fácil e nítido? Qual que é a sua receita? Minha receita é essa. Tá tudo pesado? Tá pesado. Pode vir em qualquer marca de farinha. A farinha, você vai ter que achar o ponto de absorção dessa farinha. Que aí muda a quantidade da água. Tem que Lógico. começar... A cachaça você nunca vai diminuir. É a sua receita. Só que a absorção, que é aí que tá a sacada do negócio. Você vai ver ali. E aí você vai reduzir o líquido, não a pinga. Sua receita tá padrão. É isso que as pessoas não entendem, porque dá trabalho. Entendi. E tudo que é bom dá trabalho. Dá trabalho. Não Por isso que tem ninguém faz, né? Não consegue Justamente. fazer. E a questão do sal? Agora, mais um ingrediente Sim. que a gente traz, né? Dele funcionar como, de repente, um conservante ou ajudar como uma absorção de água. Qual a função principal, além de salgar a receita, dar Sim. sal, dar sabor na receita, né? Faz sentido, eu sei que tem, se não me engano, de 1,6% a 3,5% que você pode colocar da receita, algo do tipo assim, Isso. né? Ele contribui na massa, no resultado da massa do pastel de alguma forma, além de salgar? Sim. O sal, além de ele dar sabor, ele reforça o glúten da farinha e ele é utilizado como um conservante também. Esses dias ligou uma pessoa próxima. Marcos, eu tô colocando tanto de isso e sal. Eu disse, quanto de sal você tá colocando? Aí eu tô colocando em 50 quilos, eu coloco 1,1 kg. O mínimo que eu coloco é 1,6 kg. Então, quando você tem o balanceamento da sua receita com a finalidade que você quer o produto, a gente vai direcionar a sua receita para aquela finalidade. Agora, se você tem uma receita que não está balanceada e você quer pulverizar aonde você quer chegar, porque o seu concorrente está fazendo e tal, você já vai começar despreparado. Então, aí eu faço um teste. Pô, mas 1,6 kg é muito. Mas para 50 quilos, não é. Eu posso até puxar um pouco mais. Então, é que nem você falou, de até 3,5. Só que, para que finalidade eu quero essa massa? Eu vou transportar, eu vou querer que ela fique numa gôndola do supermercado. Então, a junção do sal vai reforçar o glúten, vai aumentar a conservação dessa massa. Boa. E aí você consegue inibir um pouco a oxidação dela dos pintas pretas? Consegue. Mas não vai conseguir isso fazer um fenômeno. Então, quando eu vou num cliente fazer um trabalho técnico ou com consultoria, às vezes eu nem pergunto a receita. Porque ele está achando que o problema... Se eu falar que o problema está na receita, perdi o trabalho. Então, qual que é o problema? Qual que é o sintoma? É isso aqui. Então, muitas vezes 90% é sal. O sal está abaixo para a finalidade da massa que a pessoa quer. Quando é processo rápido, não tem problema. Tá tranquilo. Entendi. Isso aí. Você falou, já é a segunda vez que você toca nesse ponto do glúten, né? De ativar a cadeia de glúten e tal. Primeiro, a farinha do pastel para o pastel. É importante a esse ponto você considerar o glúten como um ingrediente, não é nem ingrediente, é um produto químico, né? Não, o glúten é o ingrediente natural do trigo. Desculpa. Isso. Peraí, vamos refazer essa parte sim, então. Sim, faz. Vamos lá. Você tocou já 2 vezes nessa questão do glúten, né? E se a gente considerar o glúten um produto natural do trigo, extraído do trigo ali, quanto ele impacta durante o processo de produção da massa do pastel e se chega a impactar também no processo de armazenamento? Questão de... Vamos passar por todo o processo, né? Questão de preparo da massa, começo da maquinabilidade, a gente pensar no descanso da massa, que isso também você falou que é uma polêmica, quanto tempo eu preciso descansar minha massa, e depois questão de armazenamento, sequência de produção.
O que que acontece? O glúten, ele só vai ser ativo no cilindro. Tá. Vou usar o pão de novo. Tá bom. O pão, eu preciso de volume. Então, quando eu tenho volume, o que que eu tenho que fazer? Bater essa massa em duas velocidades. Certo. Lenta e rápida. A rápida, ela faz o quê? O serviço do cilindro 7 rolos. Aí você desenvolve porque eu quero que aquela massa infle. O que que o véu faz? Quando você ativa o glúten, você vai gerar o ponto de véu. Isso na panificação. Tá. Mas você falou agora há pouco que a mesma massa que faz pastel, faz croissant, faz isso, faz aquilo. São produtos que não precisam de uma cadeia de glúten extremamente, vamos dizer assim, formada, porque ela não vai reter gás de expansão. Ela vai reter o gás da fermentação compacta. Uhum. Na massa do pastel não vai fermento. Mas e o glúten entra onde, Marcos? Por que que eu não posso esquentar a massa? Por que que eu não posso bater demais a massa? Por que que eu tenho que colocar uma quantidade de líquido controlada? Porque lá, como sua massa sai compacta, essa extensibilidade e elasticidade vai acontecer no cilindro por ser uma massa mais seca. E aí você vai ver se a farinha tem... Quando a farinha está com absorção alta, significa que ela está mais forte, consegue reter mais líquido. Quando você tem a farinha que ela está com a maquinabilidade baixa e ela passou no cilindro 7 rolos 2 vezes, você pega aqui, você dá a volta no salão. Significa que ela está com absorção baixa e maquinabilidade baixa. Então, se você ficar cilindrando a massa demais, ela vai aumentar a elasticidade e você vai ter problema na feira na extensibilidade dela. Às vezes você pega no pastel, você sai puxando com o recheio junto. Parece o queijo. Justamente. É por isso que tem que entender qual que é a finalidade. Eu quero um pastel para durar 2 dias de feira. Não posso fazer uma massa mole. Tem que fazer uma massa mais firme. Que aí eu vou ter um tempo e um pouco... Vou aumentar o meu tempo de mistura, mas ao mesmo tempo eu vou ter que ter um pouco mais de cilindro. E aí, com as máquinas novas, você controla isso facilmente. Então, por isso que a gente fala da Toshiba, porque é a que eu tenho mais proximidade. Sim. E ela me entrega esse tipo de controle. Então, eu bato 7 minutos cada massa de 50 quilos, tem uma extrusão de 2, 3 minutos, vai para a caixa. Marcos, essa massa foi para a caixa, desenvolveu o glúten? Não. O descanso é só para relaxar a massa durante o processo de compactação. Ela compactou, ela está rígida. Você deu descanso, ela relaxa. Na hora que ela relaxa, você vai para o cilindro 7 rolos. Aí ela vai entrar com mais maciez, você vai ver que a massa vai se deslizar melhor e a maquinabilidade vai fluir mais fácil. Agora, quando você tem um processo que é totalmente rápido, você tem que adequar a água. Então, eu tirou da maceira, fez a extrusão, você já colocou no cilindro 7 rolos e já segue o processo. É assim que as indústrias fazem. Tem vezes... Não tem esse tempo de dar descanso, nem nada. É volume alto, eles querem por produção. isso que a pinga, o sal e o descanso são ingredientes que você tem que entender o porquê e qual é a sua finalidade. Pô, mas minha massa só fica boa, Marcos, se eu der 24 horas de descanso. E a sua produtividade? Aí o cara olha, pô, cara, eu tô me matando pra fazer. Eu disse, então, não é mais fácil você adequar a sua massa sem perder a sua particularidade para um processo mais rápido, prático, com resultado final. Se é como eu falo em todos os segmentos que usa farinha. Se a mudança não vir de cima para baixo, de baixo para cima não vai. Então, até então, desde o primeiro encontro, eu nunca imaginei, eu chego e me arrepia porque eu nunca imaginei tanta gente olhando para mim e falando, acho que de pastel, coisa que você vê da padaria, né? Uma coisa que, né? E assim, uma coisa que para mim é simples em algumas coisas, todo mundo com vontade de quero mais. Poxa, Marcos, mas tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Então, por isso que eu tomo muito cuidado, porque eu tô mexendo com sonhos. Sim. Então, às vezes, uma dica que a gente tá dando aqui,
muda a vida da pessoa lá de uma tal maneira. Tem lugares que eu vou que Marcos, senta aqui, você entra, faz o que você quiser. No que você falar, a gente vai tentar votar. Só que eu demorei muito para entender, Danilo, que o importante não é a receita. Pô, como não é a receita, Marcos? Você é maluco? Não, para mim não é a receita. Para mim é a maneira que você trabalha. E qual que é a finalidade do seu produto. Aí nós vamos falar de receita. Se eu não entender isso, eu não consigo fazer. Não consegue dar base nenhuma. Não. Agora eu vou colocar mais um ingrediente, então, que essa massa tá ficando muito legal aqui, né? Pô, que Já bom. falamos aí da farinha do trigo, da Isso. sequência de óleo, água, Isso. sal. Falamos um pouquinho do glúten. Vamos falar do açúcar. Ok. Eu sei que tem muito pasteleiro que coloca açúcar na receita, né? Fala, pô, minha massa fica mais dourada, dá mais Isso. pipoquinhas na massa e tal. Também, tecnicamente falando agora, porque a gente quer fugir um pouco do achismo, né? Eu coloco, eu Isso. acho que tá legal. Não, vamos falar com embasamento técnico, né? Sim. Faz sentido e se faz sentido, qual a finalidade do açúcar quando você coloca na massa do pastel? Com essa massa já pronta, que a gente está falando, antes de chegar no açúcar, entra as bolhas. Tá. Por que se dá a bolha no pastel? É a junção de temperatura e a massa extremamente compacta. Com a ajuda vamos dizer assim, das gorduras que se colocou, gera-se essa microcamada que aí, em contato com o óleo quente, ele pururuca. É que nem um pernil. Tem a casca grossa do pernil. Quando você vem com óleo quente que você joga por cima, aquela parte da gordura mais rígida do pernil, ele começa a pururucar. Sim. É o que acontece, essa reação no pastel. Só que o pastel, ele não está em temperatura ambiente. Ele está gelado. Então, você está dando um choque térmico no pastel, porque o pastel é um produto de fritura rasa. A coxinha já é um produto de imersão. Então, e essas coisas que a gente tenta... eu tento falar de uma maneira mais simples possível, porque na indústria a conversa é outra. Então, a maquinabilidade daqui está na absorção de X% em cima disso, que vai gerar tanto tempo de batimento X, que vai ter que chegar lá na ponta na temperatura tal, que você vai embalar para ser refrigerado numa geladeira tal. Muito mais técnico a coisa, né? Agora, dentro do público que a gente vai atender, que é de vários níveis, e esse tipo de explicação é aí onde a pessoa vai entender. Por que eu vou botar açúcar numa massa que é salgada, que vai na geladeira e depois vai ser frita? O pastel eu quero ele crocante, firme e crocante. Para que eu vou botar o açúcar? Não, Marcos, mas vai aumentar, dá um dourado a mais no pastel. Tudo bem, está se lhe satisfazendo, não tem problema nenhum. Só que dependendo da quantidade do açúcar que você colocar, vai interferir na crocância. E vai interferir no tempo de fritura. Então... Ele passa da crocância para a maciez da massa. Justamente. Começa a alterar a textura. O açúcar, ele é para dar maciez na massa. Uhum. Na massa do pastel que eu tenho um teor de açúcar, de sal elevado, não vai, na minha visão, não vai gerar nada. O que pode... eu quero ele mais dourado. Aumenta a temperatura do óleo. Eu quero ele mais branco. Diminui a temperatura do óleo. Hoje tem pessoas que congelam a massa do pastel pré-frito. Então, tem de tudo do mercado. Então, quando você bota o açúcar, você vai ter alguns problemas. Marcos, aqui na minha região é muito seco. Tá? Essa secura não é por causa da temperatura, e sim que a farinha que você pode estar utilizando, ela é uma farinha muito mais fina, mais seca, e está faltando umidade. Aí você entra na junção. Se o seu clima é quente, é seco, não tem umidade na temperatura, eu tenho que dar umidade na minha massa. Essa massa vai para refrigeração. São tantas variáveis, né, que tem que ser considerado para a receita. Por isso que fazer a massa do pastel é mais difícil do que fazer um pão. E olha eu tenho certeza. E olha que o eu pão tenho francês, certeza disso. Às vezes a gente fica falando, como é que um cara vai sair daqui da Zona Leste e vai para a Zona Sul para montar uma banca de pastel?
eu levo nos meus gaveteiros, é assim, assim, e o meu pastel fica bom. Cara, você tem que... É esse tipo de cara que a gente tem que estudar. Agora, por quê? Ele passa por vários desafios e ele achou o ponto dele. Aí quando você chega lá, você pesa. Não, eu não peso, mas eu tenho a minha medida aqui, ó. Isso. Tá aí. Você já pensou em transferir essa medida para o papel? Fazer a ficha técnica realmente ali. Você transfere, você vai ver que cada ingrediente que você coloca na sua massa vai ter um tipo de reação. Então, eu não tenho nada contra quem coloca açúcar. Pode colocar. Eu já fui num local em Feira de Santana, Bahia, aonde o cara coloca melaço. Melaço? Na massa. Olha só. E o que acontece? O pastel do cara tem um aroma diferente e a massa dele não é branca. Ela é nem amarela e nem escura. Um cremezinho, assim. Isso. Né? Só que qual que é a sacada do negócio? O melaço dá sabor, dá aroma e dá coloração. Entendi. Só que ele não é açúcar. E só que o teor de açúcar mesmo é um pouco mais baixo. Então ele coloca lá uma quantidade na receita. O pastel do cara não é igual. E ele ajustou, trabalha na fritadeira com controle de temperatura. Então, na minha opinião, o açúcar, ele, dependendo da quantidade que colocar, pode trazer o efeito contrário. Mas quem está colocando realmente vai ajudar na coloração, dependendo da porcentagem. 0,2% até 0,4% de açúcar, você consegue ter uma tonalidade controlável. 0,2% a 0,4% de farinha, né? De açúcar da quantidade da farinha. Isso. Perfeito. Só que aquele negócio, você que vai dosar. Você quer botar açúcar? Eu quero, mas só que eu quero melhorar. Então, vamos colocar o seu açúcar, mas trabalhar dentro de uma porcentagem. Nos limites ali da margem. Justo. Você começou a falar agora de Bahia, começou a trabalhar nessa parte geográfica, o clima, né? Faz sentido a gente pensar que o trigo de qualidade para a massa do pastel, ou os melhores trigos do mercado, ele é de região fria. Então a gente tem, por exemplo, o trigo argentino, trigo ucraniano, por questão da guerra, todo mundo acompanhou isso, Rússia e tal. Canadá também é muito forte. Sim. Faz sentido, as melhores colheitas, vamos falar assim, são de regiões frias ou isso aí é mito? Sim. O melhor trigo é o canadense, porque é mais frio do que a Argentina. Aí eu tenho a Argentina, que também é que está ali. Por que o trigo da Argentina é o melhor? Porque é o mais em conta. Está mais próximo. Mas depende da região. Da região da Argentina? Isso. Quanto mais para o sul, acredito mais para perto da Antártida lá, mais frio, melhor. Aí todo mundo fala assim, o trigo argentino é o melhor. Mas tem algumas particularidades. O canadense é o melhor, tem a sua particularidade. O trigo americano tem a sua particularidade. França, Itália. E aí o que acontece? Você está vendo muita farinha importada agora. Algumas empresas da França, Portugal, estão trazendo algumas marcas de trigo para o setor de panificação. Tem um teor de absorção absurdo em relação ao nosso. Só que o preço disso é 15, 18, 20 reais o quilo. Para a nossa cultura, esse é um produto maravilhoso, mas eu não tenho margem de venda. Acaba não justificando o uso desse tipo de matéria-prima. Marcos, eu quero botar sêmola na minha massa do pastel. Cara, beleza. O preço... Dá certo, só que você tem um custo da sua receita. O que você pode mexer? Pode ser feito um pastel gourmet, uma massa gourmet, porque tem isso, tem aquilo. Concordo. Agora, tudo dentro do que é vendável. Produto bom é o que vende. Sim. Então, o trigo, dependendo da região que você compra, ele vai ter um tipo de amido. Esse amido que vem no trigo, que é a composição dele, é o que é o glúten. Então, quando você quer fazer um teste de trigo, por exemplo, quero fazer um teste de glúten. Nossa, mas como é que eu faço um teste de glúten? Você vai pegar a farinha que você comprou. Isso aqui é só trigo argentino. Então, tá bom, você pega aquela farinha, você vai fazer uma massinha, uma bolinha. Depois dessa massinha que você fez, grosseiramente estou falando, tá? Tá bom. Sim. Aí você vai para embaixo da torneira e lava aquela massinha, na ponta do dedo aqui, ó. Lavou, vai ficar tipo uma esponja. Você lavou, você secou, fez a bolinha.
Aí você coloca numa assadeira e bota pra assar. Antigamente, o teste de glúten era feito assim. Ah, é? Aí E qual que é o resultado desejável dessa... Aí o trigo, antigamente, esse processo, o que que fazia? Tem trigo que ele cria uma simetria arredondada. Tem trigo que cria uma simetria no forno, ele expande, parece uma goma de mascar. Uhum. Então, aí antigamente se fazia um direcionamento. Hoje tem uma máquina que faz a medição do glúten normal. Uhum. Então, aí o que que vai acontecer? Cada trigo dessa região é clima, é natural. Cada trigo vai ter uma performance. Sim. Aí o que que os moinhos fazem? Compra o trigo dentro das possibilidades. Dentro dessas possibilidades, ele faz a mescla do trigo. Então, eu tenho trigo argentino, eu tenho trigo americano junto. Tem moinhos que só trabalham com determinados trigos daquela região. Aí é onde você gera um produto particular. Tem um custo. Por isso que toda farinha não é igual. Então, e nem toda farinha tem o mesmo preço, tem variação de custo também. Exatamente, que é aí aonde você vai ver o que é interessante para o seu negócio. Uhum. Às vezes a melhor farinha não é interessante para o seu negócio. Mas por quê? É o que eu vejo muito o pessoal comparando. Fala, pô, massa do pastel, né? No meu caso, na minha vivência. Sim. Pô, tem massa do pastel que custa X, a sua é X quase vezes 2, mas tem um porquê, né? O que você trouxe agora da questão do trigo, da qualidade do trigo, ela impacta muito. Nossa. E isso também na hora da fritura, do resultado final. Impacta muito mais. Porque você consegue uma qualidade muito superior. Isso. Que aí você vai ter um nicho de mercado. É isso. Então, aí cada região de trigo, pô, mas a farinha de tal lugar é diferente, cara. Ela é boa, ela tem um aroma, tem um sabor diferente da farinha do fulano de tal. Uhum. Aí o cara, não, mas é farinha, não é que é farinha. Só quem vai entender isso é quem tá lá na operação. Por isso que quando você mede, pesa, você vai saber aonde você vai mexer. Quando você faz tudo no olho, você não sabe o que vai mexer. E quando você vai descobrir, a farinha acabou. Aí já chegou outro lote, já tem que mudar tudo de novo. Então eu falo assim, tenha várias experiências, mas saibam que a sua receita é a melhor. Mas para isso, eu tenho que saber o que está indo ali. Uhum. Aí você vai ver que cada marca vai ter um produto e vai ter uma particularidade. E aí, da onde vem o trigo, nesse momento, você nem imagina. Porque isso é uma confiabilidade industrial. Uhum. Tem como dizer, não, meu trigo é isso, meu trigo... Tem empresas hoje que só trabalham com determinados trigos. Tem empresas que trabalham com trigo nacional. Então, não adianta eu dizer que todo moinho tem a sua particularidade e tem a sua mescla. O que é mescla? Eu pego a porcentagem de um e de outro, formei um grupo, virou a mescla. Uhum. Pronto. Então, isso aqui é o que está dando resultado. Isso são as particularidades. Então, eu trabalho no meio da farinha. Então, tem várias particularidades que, se eu falar, não vai ter relevância nenhuma lá no seu produto final. Uhum. Eu estou esperando a pergunta polêmica que vai vir aí, que é o laudo, né? A gente não. Isso também é legal tocar nesse ponto, que eu acho que também é um pouco complexo para a pessoa que é leiga, ela entender como fazer a leitura de um laudo técnico, né? Isso. E quais os pontos principais que ela tem que observar dentro daquele laudo, que você entende que faça sentido para um cara que, pô, o cara tá começando a mexer com massa de pastel agora, ele quer entender um pouquinho de laudo, né? O que ele pode observar ali? Hoje, dentro da pastel, é cor e absorção. Uhum. É o meu ponto de vista. Sim. Então, você tendo esses dois parâmetros dentro do laudo, lá tem o P sobre L, tem proteína, tem cinzas, tem várias situações. Mas, na prática, o camarada que quer ver um laudo para fazer pastel, ele vai lá na cor e na absorção. Uhum. Ponto. Na panificação, entra outros atributos, que aí é o P sobre L e tal, tal e tal. E o que vai acontecer? Mas você não falou do teor de cinzas. Na farinha de pastel, ela tem que ser extremamente branca. Uhum. Quanto mais próxima da casca, a farinha vai ser mais escura. Da casca, tá certo, mais escuro. Isso. Quanto extração do trigo, quanto mais próximo da casca, mais escura. Aí eu vou ter um teor de minerais maior. Que esses minerais é a cinza.
A cinza não é a casca do trigo. A cinza é a proximidade de minerais extraídos próximo da casca. Aí tá lá o teor de cinzas. Tal. Então, para cada farinha segmentada, você vai ter a sua situação. Tem o seu laudo. Então, o laudo de uma farinha para pizza é totalmente diferente de um laudo de uma farinha para pastel. Que é isso que as pessoas... como que eu vou lhe dizer? Acaba entrando no mérito, porque tem coisas que não adianta a gente... Isso aí tem que ser uma pessoa especializada no laboratório. Porque aí tem que ser direcionado para um nicho de mercado que aí é uma indústria. Uma indústria que compra caminhão-tanque de 33 toneladas de farinha para pastel. Ela entra, tudo via pneumático, puxa por sucção, joga no silo e vai. Você vai ter ali 33 toneladas que precisa de um papel. E esse papel tem que corresponder à farinha que está ali dentro. Lá dentro da sua empresa, você vai fazer um teste prévio antes de colocar esse produto em linha. Hoje, a maior segurança que eu dou que o pasteleiro pode ter um laboratório dentro da sua pastelaria é duas coisas: água e balança. Ele tiver esses dois camaradas controlados, ele vai ter o resultado dele sempre parecido. Porque igual não vai conseguir por causa da temperatura. É por isso que o laudo ele é confuso. Então, dentro de um laudo, eu posso gerar um laudo para 10 clientes. Mas cada cliente faz uma coisa. Então, esses camaradas, eles sabem que aquela farinha é porque ele quer. Mas cada ponto de análise dentro daquele laudo vai ser útil para o determinado produto que o camarada vai fazer. Então, o laudo, houve um momento aí que entrou a fermentação natural. Sim. Não, eu preciso com W não sei quanto, eu preciso com P sobre L por isso. Qual que é o teor de proteína da sua farinha? Porque eu preciso de uma farinha com mais proteínas e tal. E ninguém falou, para a maioria das pessoas, que tudo isso depende da regionalidade do trigo e qual que é o tipo de trigo. O trigo nacional, ele dá para massa de pastel, mas ele tem que passar por um processo. O trigo nacional, ele hoje melhorou muito com a tecnologia, ele consegue tirar um bom pão francês, mas não de tanta durabilidade para um congelado. Entendi. Então, você consegue direcionar o trigo de cada região com os testes feitos previamente, você consegue dizer através do laudo para que serve. Então, é muito complicado eu dizer, olha, pega o laudo que você vai fazer pastel com ela. E se o camarada mandar uma farinha de pão para ele, pronto, aí não vai sair pastel mesmo. Não, legal, né? Então, para fazer esse fechamento assim, o quanto é importante você entender da região que está vindo o trigo, né? O quanto isso impacta na qualidade, né? E o controle que você falou, questão de água, dos ingredientes, que tem que ser tudo controlado para você conseguir manter um padrão. E aí não se apegar nessa questão de falar assim, pô, minha receita tem que ser essa, eu nunca mais eu mudo. Porque tem safras que vão mudando conforme o clima também, né? Vamos falar, pegou um ano que tem El Niño lá, choveu mais, choveu menos, isso vai interferir completamente no produto, né? Na indústria, se eu tenho uma farinha que está com o W alto, ele pode ter... O W, só pra gente botar a galera na conversa, é a força da farinha. É a força. Lá no laudo tem a letra W. W está assim. Então, tem uma máquina que faz o cruzamento do P sobre o L, que dá o W dentro da situação. Só que às vezes o W está muito alto, mas aí quando você tem W alto, significa que você consegue ter um batimento alto. Quando você tem um W baixo, às vezes você tem um batimento menor. Só que às vezes o W é tão alto e o batimento não bate com a medida do W. Por isso que fica muito complexo explicar isso com uma folha de papel. Aí a gente vai para a prática. Mas dentro do mercado nacional, o P sobre L e o W, a proteína, hoje no mercado nacional, você vai ver isso na prática para quem consome pouco. Na indústria, aí o laudo tem que estar ali.
Mas dentro da realidade hoje do pasteleiro que vai no atacado, que vai no distribuidor, ele vai chegar lá, o máximo de informação que ele tem é data de fabricação, Sim. horário e lote. Por muitas vezes ele não tem nem acesso ao laudo Justo. completo. Né? Aí você vai chegar lá pro camarada, vai explicar um negócio desse, pô, cara, mas você tem curiosidade, a gente vai, vamos Te dizer apresentar. assim, isso, vamos sanar sua curiosidade. Uhum. Mas e na prática? A gente quer te ajudar na prática, para você crescer, para chegar com o laudo. Aí a gente vai conseguir fazer um processo escalonado para você. Mas é um mundo, assim, Danilo, muito grande. E cada dia que você vai num lugar, você aprende uma coisa diferente. Sempre. Você vai coletando mais informação. Esses dias eu vi uma coisa inacreditável. É. O cara tem uma maceira de pão. É uma máquina que parece um liquidificador. É uma maceira rápida. O cara tava fazendo massa de pastel com essa máquina. Olha só. E tava saindo bem. Não. Normal. Normal. Só que o que acontece? Ele desenvolveu uma técnica lá que ele fez a massa. Para aquele equipamento em si. Porque o patrão não queria comprar o rolo de pastel na padaria. O salgadeiro usou a mesma máquina que ele bate as esfirras e tal. Peraí. Ele fez a receita, a diferença é o quê? Que é um batimento rápido demais, acaba superaquecendo, mas ele faz ali pro negocinho dele. É o que você falou no começo da conversa, é você se adaptar à máquina. Justamente. Quando você tem uma máquina pequenininha, você parte para uma maior, muda tudo, você tem Aí que adaptar. Às vezes o cara compra um cilindro de bancada, e ele não tem maceira para bater a massa, e ele só tem o cilindrinho ali. Vai fazer aonde? Na bacia. Vai fazer no recipiente dele, compacta a massa, deixa ela descansar. Eu tive uma experiência fantástica no domingo com algumas pessoas. Uma senhora, e ela fazia a massa na mão. E aí ela disse, Marcos, eu fazia minha massa na mão e deixava descansar essa massa de um dia para o outro. Para depois passar no cilindro. Aí eu perguntei para ela, a senhora sabe por que a senhora fazia antes assim? E hoje tem uma máquina que adiantou todo esse processo? Ela falou, não. A máquina hoje, com o cilindro, compacta a massa mais rápido. Na mão, a senhora dava o descanso de um dia para o outro. Na massa formada, não na massa de extrusão. Formou a massa, deixou na bacia de um dia para o outro. Que é porque a senhora não consegue fazer essa maquinabilidade na mão. De um dia para o outro, a massa tem a sua elasticidade. Ela vai... tem um processo na panificação. Você bate a massa com água e sal, ou só a farinha e a água. Deixa descansar de um dia para o outro. Ela diminui o batimento da massa. Você volta a isso. No pastel, quando você faz na mão e deixa de um dia para o outro, você vai diminuir o atrito mecânico no cilindro. Aí você vai e começa a dobrar ela, ela tem uma elasticidade, uma extensibilidade, fica mais fácil. Com isso, você fazia o pastel de antigamente. Então, Entendi. Você fazer a massa na mão e cilindrar na hora é uma coisa. Você fazer ela na mão e deixar de um dia para o outro, o resultado é totalmente diferente, que chega a próximas máquinas de hoje. Então, é por isso que tem que começar a desmistificar. Porque os pasteleiros vão ver que com a receita de cada um, o jeito de cada um faz, o resultado vai ser todo mundo parecido, igual. Sim. Mas cada um com o seu sabor, com a sua espessura. E com o seu equipamento também, que faz todo sentido se a gente for considerar isso. Então, nós já passamos por situações, eu faço na mão, faz assim. Eu tenho uma máquina top da galáxia, então faz desse jeito. Mas é muito amplo isso que a gente consegue fazer. Não, legal. Pô, eu acho que é muito esclarecedor esse bate-papo, né? Porque a galera às vezes fala assim, pô, minha receita, me dá a sua receita. Isso. Você dá a receita, o cara não consegue fazer, mas ele não tá levando em consideração todos esses fatores, né? E quando você fala assim, pô, eu tenho a receita, às vezes você entrega a receita ali, ela não vai dar o resultado na mão de outra pessoa. Né? E aí vem o pessoal, não, você não pôs amor, você não trabalhou com amor. Você não prestou atenção em alguma coisa. E não faz esse sentido, né? Se você for considerar.
É que nem você faz bolo em casa. Aí você vai na casa da sogra. Vou fazer um bolo aqui. Ela não é a mesma batedeira, não tem as mesmas É, medidas, você não consegue. Agora, se você levar uma balança, muda o jogo. você faz tudo na onde você quiser. Padrão. É por isso que eu insisto muito nesse ponto, porque cada um tem a sua realidade. Uhum. E é possível fazer pastel de qualidade todo dia. Então é só ter controle e saber Show. qual que é a sua realidade. Show. Não, legal, Marcão. Bom, acho que vocês estão gostando da aula, tá sendo um baita no bate-papo aqui. Pra galera que faz massa de pastel, acho que tá sendo muito, assim, de abrir a mente, sabe? Vamos então caminhando pro final. Um último ponto Ok? que eu acho interessante abordar é a questão de conservante, né? Vira e mexe, Sim, eu sim. recebo no Instagram o pessoal perguntando, pô, qual conservante que eu devo usar? Sim, sim, Qual a sim. quantidade? O pessoal se prende muito em quantidade, né? Sim. E o que você tem a falar? O conservante, o ideal, né? Existe o ideal ou, por exemplo, sorbato, propianato, eles cumprem a mesma função? E qual a função do conservante? Vamos começar primeiro a falar a função do conservante, né? E aí depois a gente vai explanando para os outras É, dúvidas. como que eu vou explicar de uma forma prática? Vamos lá. O conservante, ele é para aumentar a durabilidade da massa. Só que de massa cozida ou Tá. massa assada. Uhum, A massa fresca precisa de um inibidor de oxidação. uhum, Quando você tem o sorbato e o propionato, você pode colocar a quantidade que você quiser. uhum. Ele não vai conseguir reter e inibir a geração de fungos. Por quê? A sua massa não está com o conservante natural que é o sal, ela não está na temperatura adequada, automaticamente você gera oxidação, a oxidação vai gerar fungo. Gerou fungo, gera o mofo. Então, às vezes tem cliente que está colocando os dois. Propianato Os e dois. sorba. Os dois. E está tendo problema. Então, às vezes o problema não é o sorbato e nem o propionato, é a temperatura da geladeira dele. Ah, sim. Porque na experiência prática que eu Sim, tenho, né? Eu sei que o sorbato, o propianato, ele inibe, a palavra que você usou mesmo. sim. Ele chega a inibir, né? Não que ele evita, que ele, vamos supor, ele descontamina a massa de qualquer proliferação biológica e tudo Sim. mais, né? Não sei E, se faz sentido isso mesmo ou não, no, na prática, tá? tá. Na prática, no meu ponto de vista, o É, que faz a massa de pastel embolorar e perder vida útil não é por causa do sorbato e nem por causa do propionato. é muito mais relacionado à Temperatura. temperatura. Isso aí. Tá. Eu costumo dizer, massa de pastel é igual sorvete. Então, Ficou fora da temperatura. Entendi. então é uma massa fresca. Se não for cozida, pré-cozida, é uma massa fresca. Para eu manter uma massa fresca, eu preciso de temperatura. Então, se eu não tenho uma temperatura adequada na minha geladeira, mas eu tenho um produto que vai inibir a oxidação da massa, aí para que você vai usar o sorbato e o propionato? Entendi. Aí, com esse produto, você, por mais precária que sejam as suas condições de armazenamento, se sua massa estava embolorando ou estagando em 2, 3 dias, o inibidor de oxidação vai aumentar para 6, 7. Hum, Aí o cara, não, mas não resolve o problema. Você tem que se adequar. Se você não se adequar, então eu vou produzir a minha massa mais rápida, vou produzir menos, para ela sair logo, que é para eu não usar o sorbato. Qual é o seu ingrediente principal dentro de uma produção? Tempo. Então, seria mais viável você ter uma geladeira adequada, produzir uma vez por semana, usar um produto que ajuda a inibir essa oxidação e você tem o tempo da semana inteira para uhum, fazer mais coisas de melhoria dentro da sua produção. Por entendi. isso que você pode botar 1 quilo de sorbato. E isso para a indústria, como o meu caso, você acha que também se aplica? Porque Sim, seria, sei lá, 30 dias, 60 dias de validade. Eu posso tirar sim. o conservante, Se cara? você está Olha só, isso aí tá. utilizando, se você tá utilizando uma massa congelada, para que você vai botar o sorbato?
Mas uma massa não, vamos considerar uma massa de 0 a Não, 5. 0 a 5 graus, sem estar congelada. Sim, essa é a temperatura Ideal. ideal. De 0 a 5. De 0 a 5 e de 0 a 5 positivo para uma, vamos dizer assim, para uma operação de abre e fecha. Uhum. Se é uma operação de transporte de 0 a menos 5, ele não vai congelar, porque o volume de pastel seu é alto, de quem seja. Uhum. Então tem que tomar cuidado com a temperatura. O que adiantou você fez todo esse trabalho em casa e você está fornecendo para um cara que a geladeira dele não está tendo temperatura igual à sua. Sua massa não vai durar ali. A tua temperatura vai segurar por uns 5. Mais uns 10 a 15 lá e olhe lá. E se for um camarada que desliga... Isso nós estamos falando de massa, tá, pessoal? De ponto de venda. Tá. Se for uma pessoa que desliga essa geladeira à noite para economizar energia. Que isso acontece. Na verdade, não acontece. Vamos falar que não acontece. Justamente. Então, aí o sorbato e o propionato vai resolver o quê? Se você fez em casa o seu trabalho bem feito, você tem que usar um ingrediente que vai lhe ajudar no produto final lá na gôndola, para você ganhar tempo. Uma massa fresca, refrigerada de 60 dias, tem que ser uma geladeira boa e tá com teor de sal máximo. Entendi. Conserva de forma adequada. Tá bom? Boa. Só que aquela coisa. Como que eu vou fazer isso, Marcos? Olha, eu não quero que meus clientes tenham problema de pressão. Então você tem que fazer uma massa com menos sal e vai ter uma durabilidade menor. Mas para que serve o sorbato e o propionato? Então, é por isso que a gente fala. O inibidor de oxidação, ele é um produto seminatural. O sorbato não é um conservante. E o propionato é a mesma coisa. Eu só uso sorbato e propionato em panificação. Entendi. Então, se você usar uma farinha de má qualidade, vamos lá, se você usar uma farinha que tem proximidade da casca, o meu teor de cinzas vai ser maior, a minha oxidação da massa vai ser rapidamente. Tá? Uhum. Pode botar 2 kg de sorbato. Mais ou menos. Se chegar a 15 dias, você tá feliz. Só que aí o cara tem toda a estrutura dentro da sua produção, ele vai vender para supermercado. O supermercado a gente não tem como controlar. Só que como é que você vai pegar e vai abastecer sua massa pode durar 90 dias. Só que é 90 dias no cliente ou é 90 dias dentro da sua casa. Uhum. Você pode ter uma massa de 90 dias e entregar com 30. Você armazenou 30, entregou 30. Mas, Marcos, não é viável armazenar 30 dias uma massa. Então, aí você quer que a massa dure 90, porque você não consegue produzir. Eu vou aumentar a vida útil, vou botar mais produto, vou botar mais isso. Vai interferir no sabor, no aroma. O sorbato já tem sódio. E você com teor de sal alto, mesmo assim ainda não está conseguindo. Porque o problema não está no conservante. Está no seu processo. Aí eu faça o teste. Faça a sua massa, controle, coloque na sua geladeira. E abre, fecha, vai e volta. Só que isso leva tempo. Hoje oxidante. Com certeza. Hoje um cliente que não usa mais sorbato nem propionato, entrar com um antioxidante aí, é no mínimo 2 meses para ele ter a massa em casa. Analisando, vendo o resultado que ela dá. Justamente. Então, só que aquele negócio, a massa mudou de cor. Quando a massa muda de cor, já é o indício que a massa já está entrando em processo de degradação. Porque é uma massa fresca. Então, esse é as últimas coisas que eu venho vendo e gerando conteúdo de explicação. Porque, e outra, a pessoa que tem que perceber isso. Eu fiz um teste com um antioxidante numa fábrica aí. E o resultado foi assim, uma coisa eu não esperava. E de pessoas muito experientes no setor. Então, cada dia que passa, você vai melhorando, você vai vendo, você vai observando e sempre vai tendo feedback das pessoas.
E a tecnologia de alimento, ela vem crescendo, você tem que Tem que testando, acompanhar. tem que acompanhar Tem que e pôr pra- acompanhar. né? Agora, cada situação é uma situação, cada situação tem uma solução. Sim. Só que cada um é diferente. Então não podemos Tem um generalizar contexto. as coisas. Não consegue, não consegue. Boa. Bom, galera, o papo tá bom, Marcão. Obrigado. A gente precisa encerrar. Ficou um baita no episódio aí. Obrigado. Mais uma vez, obrigado pela participação, obrigado pela contribuição aqui com o nosso segmento de pastelarias, né? Você que, como eu já disse no começo, veio da panificação ali, agora está descobrindo esse meio aqui de pasteleiras, mas já conseguiu contribuir muito com a gente, tanto no evento presencial e agora no podcast. Obrigado de verdade. Obrigado. Tá bom? Antes de finalizar, como que a galera te acha, de repente, em rede social aí? Dá o seu recado final para a galera. Pessoal, eu estou aí à disposição de quem quiser me chamar pelo Instagram. Lá eu tenho uma página chamada Padeiro Digital, @Padeiro Digital, e o meu Instagram pessoal é Marcos_P Cerqueira. Então eu consigo esclarecer algumas dúvidas. Eu trabalho hoje numa empresa, já faz uns 11 anos, então no segmento de moagem de farinha. E que eu puder ajudar, tem a empresa também que eu estou ajudando aí, que é na consultoria, e em breve aí vai ter também o Pasteleiro Digital, que é uma junção minha, do Marcos Cerqueira, com o Andrei Cavalini, especialista em recheio, cara bom, e nós vamos estar fazendo alguns cursos aí presenciais em algumas empresas aí, que em breve vai ser divulgado, para aumentar o teor técnico, conhecimento, máquinas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, Padeiro Digital, vocês vão falar com o Marcos lá também lá. Show de bola. Obrigado, Daniel. É isso aí. Obrigado, então, Marcão. Galera, então, antes de encerrar, vou fazer um agradecimento novamente aos patrocinadores, né, desse projeto, a Favorix, que foi a idealizadora, a Toshiro, grande apoiadora do projeto, Nova Inox, Contadores dos Restaurantes e o Anota Aí, Inteligência Artificial na sua pastelaria. Tá legal? Tamo junto, a gente se vê no próximo episódio. Valeu!